utensílios da casa de Deus, a este os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como da nobreza, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versatos no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e o vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Israel e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o chamou de Beltesazar, Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não comesse, não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, viria a ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos, disse ele, que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo veres, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou eles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um cenário de pandemia, né? Não só na nossa nação, mas mundial. Um cenário de caos, de medo, temor, receio, quarentena social, cidades paradas, escolas sem aulas, ruas vazias, mercado cheio de pessoas comprando alimentos não perecíveis, idosos, grávidas, diabéticos, cardíacos, hipertensos, isolados em suas casas, para não sofrerem o risco da contaminação. Um vírus que ainda não é conhecido pela sua complexidade e que ainda não se sabe toda a sua força e potencial. Para muitos, a primeira reação é natural, é ter medo, é fazer compras, é se isolar. Sim,
esse é um momento que todo cuidado é necessário. Mas a verdade é que nós, como servo do Senhor, já sabemos e já temos a resposta para tudo isso. Então, esse texto aqui de Daniel, eu acredito que Deus, através do testemunho de Daniel, pode nos ensinar alguma coisa nos dias que nós estamos enfrentando. Né? Nós vamos ver aqui sobre estabilidade diante do caos. E agora eu lhe pergunto, como tem sido a sua postura, como você tem se comportado diante de tudo isso? Mexeu com você essa situação? Mexeu com alguém da sua família? Porque os noticiários que nós temos recebido, que nós temos ouvido, é de que o número de divórcio aumentou. Né? Então, isso afetou, de uma certa forma, os relacionamentos familiares. Essa crise afetou a política, a economia, né? A saúde, enfim. E como é que você tem se comportado? Como foi que Daniel também se comportou diante do caos que ele também viveu? Aí pense comigo, se a gente trazer Daniel para os nossos dias, quem seria Daniel hoje? Eu diria que Daniel era aquele jovem que mora num belo apartamento, num bairro nobre aqui da cidade, que Daniel é aquele jovem que mora com a sua família, tem uma suíte só para ele, que Daniel é aquele jovem que frequenta academia, Daniel é aquele jovem que já fez intercâmbio nos Estados Unidos, Daniel fala inglês, francês, espanhol, alemão, Daniel vive num país livre, democrático. Daniel, até então, está vivendo muito bem, né, com a sua família, na sua vida espiritual, mas acontece, de repente, algo na nação de Daniel, e que Daniel vê o seu país sendo invadido por uma nação inimiga, e ali ele vê a sua família sendo levada para um lado, ele sendo levado para o outro, como um escravo. Ele não saberia se ele voltaria a ver a sua família e que isso fosse durar muitos anos, ou que ele veria a sua família também em pouco tempo. Ele não sabe, mas ele é levado ali para a corte, na Babilônia. E ao chegar ali, Daniel foi impactado. Né? Não se fala assim como foi a recepção que fizeram para Daniel na sua chegada, mas eu posso imaginar que o chefe dos eunucos, quando Daniel chegou ali, deve ter se apresentado para ele e deve ter falado também para ele: eu sou fulano de tal, sou o chefe dos eunucos, e aí você, Daniel, a partir de hoje, as coisas aqui mudam. Eu quero mostrar para você, ter uma conversa assim, mostrando para você como é que as coisas funcionam aqui no palácio. Primeiro, você não vai ser chamado mais Daniel. Seu nome vai ser mudado. O seu nome agora vai ser chamado Beltesazar, porque o espírito dos deuses está sobre você. Uma maldição logo já é lançada na vida de Daniel. Você, Misael, você, Ananias e Isarias, também vão ter os nomes de vocês mudados. Agora venham cá, que eu vou mostrar mais algo para vocês. Vamos lá no refeitório. Tá vendo essa cozinha aqui linda e maravilhosa? Essas finas iguarias aqui. Essas comidas aqui é o que vocês vão se alimentar a partir de hoje. Tá vendo aqueles vinhos ali todos? A garrafa menos cara custa R$ 1.000. É com esses vinhos aqui que vocês vão beber também. Agora venham também mais adiante, que eu vou mostrar algo aqui para vocês. Está vendo aquele altar ali?
Aquilo ali é a divindade, daqui da Babilônia, da corte. Agora vocês estão vendo também lá adiante aquelas chamas imensas ali. Aquilo ali se chama fornalha de fogo. E aquela fornalha de fogo ali é para você, Mesaque, Abidnego, Sadraque. Aquilo ali é para vocês. Caso vocês desobedeçam a não cumprir as exigências do palácio, caso você não preste culto àquela divindade. E para você, Daniel, você está vendo aquele buraco imenso ali? Aquilo ali se chama Cova dos Leões. Aquilo ali se você não se prostrar e adorar o Deus daqui, da corte, você vai ser lançado na Cova dos Leões. Agora, eu lhe pergunto, o que fazer num momento como esse? O que fazer se fosse eu, se fosse você, se fôssemos nós, que estivéssemos lá? Qual seria a nossa postura? Questiona ou adora? Alguém chegar para você e falar para você que tudo ali agora ia contra os seus princípios. Daniel veio de um país teocrático. Daniel sabia que a vida dele era regida por leis, por princípios, por ritos e religiosos da cultura dele, e que no meio daquela comida tinha comidas ali que pela lei era proibido para ele comer, seus amigos também. E Daniel faz a seguinte proposta: olha, nós vamos então conversar sobre isso. Eu entendi tudo que você está dizendo. Inclusive, você diz que a sua cabeça vai ser colocada a prêmio se também nós desobedecêssemos uma das suas ordens. Não somos nós só, mas você também vai sofrer as consequências por uma desobediência nossa. Mas eu quero falar para você o seguinte: vamos fazer uma experiência de 10 dias. Serve para nós o legume, e depois de 10 dias, aí você decide se vamos ou não nos alimentar dessas iguarias. E diz aqui o texto que Deus teve compaixão de Daniel, né? Que Deus teve compaixão de Daniel e eles ficaram se alimentando de legumes. Amados irmãos, logo de início, o que nós podemos observar aqui é que a vida, ela vai nos impor um momento difícil, momento em que nós teremos que tomar uma decisão. E essa decisão é muito importante que você esteja firme nos propósitos do Senhor, que você creia no Deus que você serve. Porque Daniel não abriu mão dos seus princípios. Daniel não abriu mão da sua fé. Daniel permaneceu naquilo que ele acreditava, na palavra de Deus. Então, é importante que nesses momentos a gente possa colocar diante de Deus a nossa esperança, a nossa confiança. Daniel, eu acredito que viveu ali na Babilônia por muitos anos, talvez até a sua morte. Era um jovem. Ele tinha uma vida, ele veio de uma classe social privilegiada e agora assume ali o perfil de um escravo. Você acha que isso não mexeu com o psicológico de Daniel? Você acha que isso não mexeu com o emocional de Daniel? Você acha que isso não estava ali mexendo com a estrutura de Daniel? Mas uma coisa eu vejo na vida de Daniel, é que Daniel, ele não se perdeu de quem ele era no Senhor. Daniel, e também ele não se perdeu de quem ele era no Senhor, e nem se perdeu do Senhor. Então, diante do caos, diante das adversidades, nós também temos que conhecer o Deus que nós servimos. E conhecer envolve maturidade, né? Você tem que conhecer e guardar os estatutos, a palavra de Deus. Porque o salmista vai dizer lá, acho que no Salmo 29, ele vai dizer que
a palavra do Senhor é firme, os estatutos do Senhor são verdadeiros, e em guardar a grande recompensa. Nós somos recompensados pelo Senhor. A palavra de Deus diz assim, ó, no mundo, no Salmo 34, 19, ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não, ele vai dizer assim, muitas são, Salmo 34, 19 diz assim, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Então, ser justo não é primícia para não sofrer, para estar isento da chegada do mal. Pelo contrário, Jesus vai dizer que muitas são essas aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse, eu venci o mundo. Foi isso que Jesus ensinou. Eu venci o mundo. Então, ele está dizendo para quem que ele venceu o mundo? Ele está dizendo para mim que ele venceu o mundo no momento de caos também, no momento de angústia, de tribulação, de aflição, em que tudo estava indo contra a palavra de Deus. Então, ele diz, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo venceu. Daniel venceu. E você também vai vencer. Não é diferente na sua vida, na minha vida. Nós também temos esse Deus que fortaleceu Daniel diante daquele caos. Eu não sei se foi na mesma, o que Daniel passou, se foi na mesma magnitude que nós estamos enfrentando hoje, mas ele passou por esse momento difícil também na vida dele. E como jovem, ele agiu com muita maturidade. É o que Paulo vai dizer, que todos devemos conhecer ao Senhor, né? Que todos devemos chegar à unidade da fé e à estatura de varão perfeito. Sabendo que nós não somos perfeitos. Perfeito é Deus. Mas o Senhor quer que você seja aquela pessoa idônea, que você seja aquela pessoa madura. Quando diz perfeito, ele está dizendo que você seja aquela pessoa madura, que você seja aquela pessoa equilibrada, que você seja aquela pessoa que não deixe que o caos, que não deixe que os momentos de tribulação, de angústia, venha ditar para você, venha ditar o que você vai fazer, o que você deve adorar, o que você deve ser. Não, nesses momentos você pode e deve ter a sua fé ancorada no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem vai nos sustentar, Ele é quem vai nos dar graça, Ele que é o Deus fiel. Ele fala e Ele garante, a palavra dele não torna para si vazia. Então, a pergunta é também, como é que você vai se manter a estabilidade, vai ter estabilidade na sua vida, quando tudo está instável, quando tudo ao seu redor parece que está dando errado, quando você olha e parece que o tempo passa e que a solução nunca vai chegar. Então, como é que você vai se manter firme diante de Deus e vencer esses desafios que a vida nos apresenta? É você conhecendo a Deus. E para conhecer, é você guardando, em primeiro lugar, guardar a palavra. Toma posse da palavra. E para guardar, você precisa conhecer. Porque você não vai colocar na sua casa e guardar algo que você não conhece. Né? Tudo que você guarda é porque você conhece, é porque vai servir para você. Então, nós guardamos a palavra de Deus, que é para nesses momentos difíceis da nossa vida, a gente fazer uso dessa palavra, tomar posse dessa palavra, olhar o exemplo dos nossos irmãos que passaram também, né, por essa situação, ou situação também mais complicada, mas mantiveram a sua esperança em Deus. E hoje, em que está a nossa esperança? Como é que nós estamos nos relacionando com Deus nesse momento? Lá em Isaías, o salmista diz assim, o profeta Isaías, ele vai dizer assim, que ele diz a Isaías que na palavra de Deus,
é uma rocha. Isaías 24, deixa eu ver se eu vejo aqui. Isaías 26, 4, que diz assim, vai dizer, confie sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a nossa rocha eterna. O que ele está dizendo, né? Que o Senhor é a nossa rocha eterna. Então, existe algo mais firme, né? Mais firme do que isso, do que uma rocha. Então, o Senhor é para nós essa rocha eterna. Não é uma simples rocha, não, é uma rocha eterna. E ele é uma rocha eterna, ele não muda, ele permanece fiel aos seus princípios, ele permanece fiel à sua palavra, o que ele diz, ele vai cumprir. Ele diz, eu sou o Emanuel, eu vou estar com vocês todos os dias, na sua caminhada, no vale, né, no monte, no tempo das vacas gordas, no tempo das vacas magras. Eu sou o Deus que estou com você, eu pego na sua mão, eu sustento, eu te seguro, eu estou esperando você tomar a sua atitude de fé, colocar em prática aquilo que eu tenho lhe ensinado através da minha palavra. Tome posse da minha palavra. A minha palavra tem conselhos maravilhosos para você, a qualquer tempo, para todo tempo. Então, nós precisamos estar atentos e não permitir que nada disso venha tirar a nossa verdadeira adoração do nosso Deus vivo. Devemos manter sempre o foco no Deus que nós servimos. Manter o foco naquele que está no controle de todas as coisas. Manter o foco naquele que não nos deixa sozinho na nossa caminhada, aquele que está sempre, ele está sempre nos guardando, ele está sempre falando conosco, nos ajudando, nos mostrando que não é para temer, né? Diante de coisas como essa que nós estamos enfrentando hoje. É normal que a gente sinta medo, que a gente sinta insegurança, porque nunca sabemos, né, o que pode acontecer, mas quando a gente crê que o nosso Deus está no comando e que dele vem o nosso socorro, a nossa salvação, que ele é socorro bem presente na angústia, na tribulação. Então, isso nos dá força, isso nos dá vigor, isso nos faz perseverar na palavra do Senhor. Isso nos faz continuar com nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que não podemos, em momento nenhum, duvidar do poder dele, porque em todo tempo o Senhor é bom e misericordioso. Naum, eu vou ler aqui, vou ver se eu acho Naum, que diz assim, uma passagem aqui em Naum, que ele fala que ele diz que me passei aqui do versículo, mas enfim. Então, nós temos que continuar crendo em Deus e agradecendo a Ele pelo que Ele é para conosco, pelo que Ele tem feito para conosco. Interessante que nós podemos estudar, fazer uma faculdade, fazer um doutorado, tudo isso é muito bom para a nossa caminhada, para a nossa vida acadêmica, mas o que vai nos dar realmente a verdadeira sabedoria para a gente poder decidir em momentos difíceis da vida, vai ser a sabedoria de Deus. Esses momentos que nós ficamos diante de Deus, esses momentos que nós nos relacionamos com Ele. Então, é nesses momentos que Ele vai nos dar essa sabedoria e vai nos encher de certeza, de fé, para que possamos vencer os dias maus. Né? O verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus, ele sabe que o nosso socorro vem do Senhor.
o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, amados irmãos, que diante de tudo que nós estamos vivendo, vamos continuar crendo, confiando e esperando que tudo isso vai passar, que tudo isso é momentâneo, né? Porque nada dura para sempre. O que dura para sempre é as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Mas tudo isso vai passar. Nós não sabemos quando, mas Deus está agindo, Deus está no controle. Não precisamos nos desesperar. Eu sei que a família de muitas pessoas tem sido atingida com o vírus, né? Tem muitas pessoas chorando, tem outras pessoas apavoradas também por essa situação, mas o Senhor tem entrado também, tem dado livramento, como aconteceu na minha família, meu irmão, minha cunhada, testaram positivos, mas o Senhor entrou com providência. O Senhor chegou na hora certa, e nós estávamos assim um pouco preocupados com a situação da minha cunhada, porque ela estava no grupo de risco, tem problemas respiratórios, enfim, mas a mão de Deus chegou e disse: acalma-te, acalma a tua alma, descansa em mim, eu estou com você. Então, a minha cunhada, que a gente tinha tanta preocupação, Deus colocou a mão dele sobre ela e concedeu o livramento, concedeu o escape. Ela hoje está bem, graças a Deus, meu irmão, minha sobrinha. E assim, então temos que continuar crendo no Deus que nós confiamos, continuar sabendo quem nós somos em Cristo, né? E o poder da palavra dele. Temos que colocar em prática o tempo todo, não desistir da busca, da oração, da entrega, de estar cada vez mais se aproximando de Deus. Ele fala que é para se aproxime de mim e eu me aproximarei de você. Clame a mim e responder-te-ei. Então é momento de clamor, é momento de buscar, é momento de você se separar, se consagrar a Deus mais e mais. Por quê? Para que você possa estar firme. Não é buscar a Deus só pelo livramento, não. É para buscar a Deus para no momento que vier a tempestade, a sua vida estar de pé diante do Senhor, seus olhos estarem fixos no Senhor e você continuar na posição daquela casa que estava firmada na rocha e a tempestade veio, soprou e ela não caiu. Então, quando você tem a sua base de fé e você não deixa o medo, o pânico, o desespero ditar quem você é, o que você vai fazer, o que você vai adorar, então você permanece de pé diante de Deus. Porque quem é forte não é você, é Deus em você. É isso que faz a diferença, você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A palavra de Deus diz que o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Então, quando falta o conhecimento, então vem o quê? A amplitude do pecado, a amplitude do problema. Então, não vamos permitir que isso aconteça com nós. Vamos buscar o Senhor para que Ele nos dê sabedoria e também, através da nossa sabedoria, a gente possa orientar outras pessoas, a gente possa ter testemunho para edificar a vida de outras pessoas e que elas também possam aprender umas com as outras, nós possamos aprender uns com os outros, possamos aprender, em primeiro lugar, com a palavra de Deus, as experiências dos homens de Deus, né, que está aqui, foi deixado para nós, para que nesses momentos a gente não desista, em momento nenhum, de continuar buscando ao Senhor e sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo que pensamos, além de tudo que pedimos, o Senhor nosso Deus está no barco. Né? Ele disse para os discípulos: vá para o outro lado, que lá eu me encontrarei com vocês. Ele deu a certeza desse encontro. Né? E os discípulos foram e se encontraram do outro lado. A palavra de Deus não volta vazia. Quando ele permitiu que a água entrasse no barco e os discípulos ficassem com medo, achando que eles iam perecer, ele só permitiu aquela água entrar no barco porque o mais importante estava ali. Ele estava no barco com os discípulos.
Por isso ele permitiu que a água entrasse. E por isso também ele só permite algo na nossa vida de acordo com a presença dele. Sem a presença dele, nós não aguentamos, nós não suportamos. Mas a presença dele permanece em nós. A palavra dele está em nós. E por isso, nós podemos suportar, né? E aprender que Deus é verdadeiro. Jesus Cristo disse que ele não nos daria nada além das nossas forças. Que tudo que ele nos daria era porque a gente poderia suportar. Então, a minha reflexão nesta manhã é sobre a instabilidade diante da instabilidade. Vamos aprender a nos manter, a praticar, a exercer o equilíbrio diante da instabilidade. Quando tudo ao nosso redor parecer que não tem jeito, que está dando tudo errado, é porque Deus está trabalhando por trás das circunstâncias. E Deus sempre nos surpreende. E Ele sempre nos surpreende de maneira abençoadora, de maneira que a gente nem imagina. Então, o Senhor chega e nos surpreende, né? Quando aquela pessoa que não tem mais jeito, aquela pessoa que está ali, aquela causa que a gente pensa que não vai ser nunca resolvida, então o Senhor nos surpreende quando colocamos no altar, quando colocamos na mão dele e não tomamos de volta, né? Porque também, às vezes, a gente coloca e quer tomar essa causa da mão do Senhor, mas vamos colocar e deixar lá, né? Que na mão dele ele resolve. Na nossa, a gente não sabe como fazer, o desespero bate, a angústia vem, mas a mão do Senhor é poderosa, né? A mão do Senhor está sobre nós. Que o Senhor, nessa manhã, possa nos levar a um nível maior de intimidade com Ele, que o Senhor, nessa manhã, possa nos levar a um grau de conhecimento maior da sua palavra, a um grau maior de relacionamento com Ele, e que o Espírito Santo venha completar na minha vida, na sua vida, tudo aquilo que está precisando, que está faltando, e que nos leve ao pleno conhecimento e à estatura de varão perfeito. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Deus nos abençoe, abençoe a todos. Bom ver os irmãos. Estamos juntos. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Eterno e soberano, Pai Celestial, damos-te graças, Senhor, por mais esse encontro online, pelo dia que estamos celebrando hoje, além de ser o dia do Senhor, também o dia em que se comemora, que se homenageia os pais, justamente. Ó Deus, te apresentamos cada pai da Igreja Peniel, cada pai também, Senhor, de um modo geral, e agradecemos ao nosso Pai Celestial, o Pai dos pais, aquele que nos provê, que tem sido misericordioso e sempre será, com os pais, ó Deus, que nos deu a chance, nos deu a honra, o privilégio de sermos pais, nos deu filhos. Te louvamos, Pai, por isso. Glórias ao teu nome, que cada pai aqui presente, Senhor, possa também, nessa hora, ser abençoado, honrado por ti, e o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Seja exaltado o teu nome. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado pela provisão. Obrigado pelas respostas. A ti toda a honra e toda a glória. Te apresentamos a situação do mundo, da pandemia, Senhor, do avanço das vacinas. Ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão ainda nos hospitais, agradecemos pelos que já foram curados, que já retornaram às suas casas. Amém. Por almas que foram salvas, te agradecemos. Aceita a nossa gratidão, Pai. Nos conduz nesse dia, aceita o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Glória a Deus.